Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Congresso Farmacêutico Virtual. Eu me chamo Murilo Paiva, sou farmacêutico de formação, formado pela FMU, sou especialista em atenção farmacêutica e farmácia clínica, com ênfase em acompanhamento farmacoterapêutico pelo Instituto Racine, e sou mestre em farmacologia formado pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente eu me especializo em gestão da assistência farmacêutica pelo Instituto Racine, em saúde pública com ênfase em saúde da família pela FMU e estou finalizando doutorado em farmacologia pela Universidade Federal de São Paulo. Sou professor universitário do curso de farmácia e fui convidado para falar sobre um tema importantíssimo, que é o cuidado farmacêutico no transtorno de ansiedade. Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos de cuidado farmacêutico, farmácia clínica e atenção farmacêutica. A gente vai entender um pouquinho sobre eles e quais são as ferramentas que a gente usa para o desempenho dessas atividades. Depois, nós vamos falar sobre os tipos de transtorno de ansiedade, como se caracterizam esses transtornos, para no fim, a gente falar de fato sobre o acompanhamento farmacoterapêutico voltado para esses pacientes. Bom, cuidado farmacêutico, farmácia clínica, atenção farmacêutica são termos similares e que causam muita confusão nas pessoas porque são muito usados, tanto cuidado farmacêutico quanto farmácia clínica, como atenção farmacêutica, todos eles são bem publicados, então causa muita confusão porque são muito similares e são muito próximos também, Então a gente vai entender um pouquinho, obviamente que todos esses termos também ocorreram por conta das traduções nos seus respectivos países, mas nós vamos entender tudo isso, eu já vou falar já já. Primeiramente vamos fazer um resgate histórico para entender um pouquinho sobre a história e a gente vai falar sobre o conceito deles, ok? Bom, em 1960 ocorreu o surgimento da farmácia clínica. Até então, farmácia clínica não existia, já existia sim o farmacêutico que já estava atuando na farmácia hospitalar. Porém, não se tinha um farmacêutico que fosse responsável, de fato, pelos pacientes que estavam internados no que tange a questão de a otimização da farmacoterapia e, obviamente, a prevenção de problemas, de interações medicamentosas, de reações adversas, que são os problemas relacionados com medicamentos, ok? Mas isso era restrito somente ao âmbito hospitalar. Tá? Então, o que acontece? Naquela época estavam tendo muitos óbitos, estavam tendo o número de aumento de internação e também do tempo de internação estava aumentando drasticamente, e isso por conta, obviamente, de que se não tinha um controle, nenhum profissional era responsável por isso. Então, foi aí que eles trouxeram a necessidade do farmacêutico ser responsável de fato por esses pacientes, ok? E isso foi tão bom, foi tão importante que repercutiu. E aí, lá em 1975, Michael e a sua equipe, os seus colaboradores, eles começaram a trazer essa ideia de que o farmacêutico deveria se aproximar mais do paciente também lá na farmácia comunitária. É assim, se eu tenho um farmacêutico que pode cuidar dos pacientes lá no hospital, por que não trazer ele também para a atenção primária, para as farmácias comunitárias, E, obviamente, não só ele, vieram vários outros autores que também começaram a levantar essa questão, mas ela só ganhou peso lá na década de 90, quando Charles Hepler e Linda Strand, que são dois farmacêuticos e professores universitários, publicaram um artigo, falando aí sobre o conceito, sobre o termo de cuidado farmacêutico, que lá, é o farmacêutico care, ok? Independente da farmácia clínica ou do cuidado farmacêutico, que foram criados em tempos muito próximos, se a gente for parar para pensar, 30 anos de diferença, os dois conceitos trouxeram uma nova identidade para o farmacêutico, ou, em outras palavras, resgataram uma identidade que ele havia perdido, porque o boticário já fazia o cuidado, quando ele atendia os pacientes naquela época. Porém, com o advento da indústria, o farmacêutico foi perdendo espaço, e aí ele só se reencontrou novamente, trazendo de novo essa identidade, quando ocorreu aí, nessas duas datas importantes, o conceito, e de fato a valorização do profissional como clínico ou como cuidador, ok? Vamos entender primeiro o que é farmácia clínica. Então, a farmácia clínica é uma especialidade das ciências farmacêuticas, cuja prática é responsabilidade do farmacêutico. Então, sim, para ser farmacêutico clínico, eu preciso me especializar em farmácia clínica. Então, obviamente, é só o farmacêutico que pode se especializar nesta área, ok? Além disso, não só a especialização, mas a residência também confere esse título ao farmacêutico, tudo bem? E o que é a farmácia clínica? Ela compreende o julgamento,
a interpretação na coleta de dados necessários para a otimização da farmacoterapia com ação integrada à equipe de saúde. Ou seja, o farmacêutico clínico ele está apto a identificar sinais, sintomas, implementar e monitorar a terapia medicamentosa e também orientar o paciente, atuando aí em conjunto com outros profissionais de saúde, visando a efetividade da terapia medicamentosa. Então, em outras palavras, o farmacêutico clínico é ele que é o profissional responsável que vai estar ali a todo momento acompanhando, avaliando várias situações que eu vou citar já os exemplos daqui a pouco, ok? Que são importantes, que são diversas atribuições importantes que vão aí garantir a segurança do paciente, garantir a otimização da sua farmacoterapia, né? Então a farmácia clínica ela é importante e quando a gente fala de farmácia clínica, a gente está falando dela num contexto mais geral, tá? Então tem bastante atividades que a gente faz como farmacêutico clínico, eu já vou explicar já já, tá bom? Com relação ao cuidado farmacêutico e à atenção farmacêutica, são termos similares, ok, gente? Então, cuidado farmacêutico, que vem aí da tradução de farmacêutico care. A atenção farmacêutica, na verdade, ela veio da tradução lá na Espanha, né? Atenção farmacêutica, que no Brasil a gente adotou mais esse termo, né? Porém, nós também hoje adotamos bastante o termo cuidado farmacêutico. Então, quando eu falo de cuidado farmacêutico, eu estou falando de atenção farmacêutica e vice-versa. Os dois são, de fato, sinônimos, tudo bem? Bom, Charles Eplin de Sand, como eu tinha falado, eles publicaram em 1990 um artigo e que trazia o conceito do cuidado farmacêutico, ou seja, o que é esse conceito? É a provisão responsável da terapia farmacológica com o objetivo de alcançar resultados definidos que contribuam para a melhora de qualidade de vida dos pacientes. O que isso significa? Eles não estão falando aqui que o farmacêutico vai prescrever, embora a prescrição também é uma das atividades que o farmacêutico faz também, ou indicação farmacêutica, como também é conhecido, né? Mas aqui eles estão querendo dizer em outra ideia. A ideia, na verdade, é outra, ou seja, a provisão responsável da terapia farmacológica. Ou seja, eu, como farmacêutico, eu preciso entender que eu sou responsável pela terapia dos meus pacientes, tá? No caso, a terapia farmacológica aqui, especificamente, né? Por quê? Porque, por exemplo, o paciente ele vai chegar, ele vai trazer a prescrição e você vai fazer a dispensação do medicamento para esse paciente, por exemplo. Mas não é só isso. Quando eu quero falar de atenção farmacêutica, de cuidado farmacêutico, eu preciso lembrar que eu preciso puxar esse paciente e falar, posso fazer um acompanhamento? Vamos entender, né? Deixa eu fazer aqui, avaliar a sua farmacoterapia e você propor esse serviço para ele. Então, essa é a ideia do cuidado farmacêutico, né? A ideia de justamente se responsabilizar, tá? Por essa terapia frente ao paciente que vai na farmácia comunitária, seja aqui no Brasil, seja em drogarias privadas, seja na UBS ou qualquer outro tipo de farmácia pública, né? Ele é responsável por isso. Então, a atenção farmacêutica ela é vista dessa forma, ok? Além disso, ela tem sido descrita também como uma filosofia que vai se basear em quê? Na farmácia clínica, ok? E engloba tanto a farmácia clínica também como a farmácia social. Então é aqui que a gente observa que os conceitos não são os mesmos. A atenção farmacêutica não é a mesma coisa que farmácia clínica, embora está inserida dentro dela. Vamos entender agora. Aí vocês falam, professor, mas você está falando aí tanto que a farmácia clínica e a atenção farmacêutica tem diferença, mas ao mesmo tempo fala que as duas estão juntas e que isso e aquilo, eu não estou entendendo mais nada. Calma, a gente vai entender agora, tá? Qual é a diferença entre a farmácia clínica e a atenção farmacêutica? Quando a gente fala de farmácia clínica, e como eu disse, ela tem um contexto mais geral, né? Então, existem diversas atividades que o farmacêutico clínico faz. Obviamente, eu não vou pontuar todas, porque são muitas, né? Eu vou trazer algumas que eu destaquei. Então, análise de prescrição, por exemplo, é uma das atividades que o farmacêutico clínico faz, e inclusive uma atividade importantíssima, né? Porque é nesse momento que o farmacêutico vai avaliar se tudo que está prescrito ali, questão de dosagem, a questão da forma farmacêutica e os medicamentos que estão sendo prescritos, se realmente eles são seguros para aquele paciente, por exemplo, tá? Então, não só os aspectos técnicos que a gente já está acostumado quando a gente vai dispensar o medicamento, mas também esses aspectos clínicos que a gente precisa avaliar quando a gente está com uma receita em mãos, ok? Além disso, o farmacêutico clínico ele também promove a conciliação de medicamentos, embora não é uma atividade restrita, outros profissionais de saúde fazem, como médico, enfermeiro também. E o que seria conciliação de medicamentos? Nesse caso, a gente tem que lembrar que quando o paciente ele vai ser internado, né, ou ele vai dar entrada no hospital, seja como for, ele
possivelmente fazia uso de medicamentos, seja por uma doença crônica ou aguda, mas ele estava fazendo uso de medicamentos. Então, nesse momento, o profissional precisa entender quais são os medicamentos que ele está fazendo uso, né, para poder conciliar com os medicamentos que ele vai começar a fazer uso dentro do hospital. Por isso que esse termo conciliação. E a ideia é o quê? É justamente não ter duplicação de medicamentos ou não ter interações medicamentosas que possam interferir no tratamento e na estadia do paciente enquanto ele estiver dentro do hospital, certo? Ele também pode participar de reuniões clínicas, então sim, ele participa junto com a equipe multi, o que ajuda aí na tomada de decisão frente a diversos pacientes, né, que estão ali. Além disso, ele também faz análise de prontuários, beira-leito, então ele visita o paciente, beira-leito, verifica se está tudo certo, avalia o prontuário, o que, que ele está, se tem interação não só com o medicamento, mas também se ele está tendo interação com, ou pode ter interação com possíveis alimentos que ele faz uso ali durante o hospital, né? Então, também uma atividade importantíssima do farmacêutico, além da farmacovigilância, né, no qual ele, com certeza, como clínico, e não só ele, na verdade, todos os farmacêuticos, mas essa é uma atividade clínica também, porque quando ele avalia isso frente a um paciente que está tendo, por exemplo, uma reação adversa e que não é estipulada na bula e tudo mais, por exemplo, ele deve notificar os órgãos aí competentes, que no caso é a Anvisa, tá? E outra atividade que o farmacêutico clínico faz também é a atenção farmacêutica. Então, o que, que diferencia a atenção farmacêutica das outras atividades? Se vocês avaliarem, análise de prescrição, conciliação de medicamento, participação de reuniões clínicas, farmacovigilância, enfim, são atividades que não necessariamente o farmacêutico clínico precisa estar em contato com o paciente. Tá? Quando ele participa de reuniões clínicas, ele está em contato com outros profissionais, médico, nutricionista, enfermeiro, né, fisioterapeuta, entre outros profissionais da saúde, mas ele não está com o paciente, embora ele entenda o caso do paciente, ele sabe quem é o paciente, ele já tem o prontuário em mãos, mas ele não está em contato com o paciente direto. Mas o que ele está fazendo está sendo importante, porque vai garantir que a terapia do paciente vai ser de fato efetiva, né? E a segurança dele também vai ser garantida, ok? Em qualquer uma dessas atividades. No entanto, ele não precisa estar em contato direto para desempenhar essas atividades, diferente da atenção farmacêutica. Quando a gente fala de atenção farmacêutica, é aquele momento em que eu vou sentar com o paciente, vou conversar com ele, vou fazer toda uma anamnese, vou entender, vou ver os sinais e sintomas do paciente, vou avaliar, vou acompanhar, vou otimizar a farmacoterapia. Isso sim é atenção farmacêutica. Então, a atenção farmacêutica, ela está dentro do contexto da farmácia clínica. Então, sim, o farmacêutico clínico também faz atenção farmacêutica, ok? Bom, quando a gente fala, né, de clínica, a gente tem que lembrar que a gente está prestando um serviço. E esse serviço é chamado de processo assistencial. O que, que é isso, esse processo assistencial? Quando a gente presta um processo assistencial, a gente justamente quer que o nosso paciente ele tenha a gente na verdade quer que quando a gente tenha um problema, né, frente ao paciente, a gente quer propor uma solução. Ou não, nem tenho problema, mas eu preciso prevenir para que esse problema não aconteça, ok? Então, todos os profissionais de saúde, isso não é exclusivo do farmacêutico, todos os profissionais de saúde que querem prestar assistência, eles precisam ter o que a gente chama de raciocínio clínico. O que é o raciocínio clínico? Eu vou conceituar, né? Na verdade, Cerulo e Cruz que conceituou, né, dizendo que raciocínio clínico são processos mentais envolvidos no atendimento aos usuários dos sistemas de saúde. Ou seja, aqui nesse caso, quando o paciente ele chega e ele começa a trazer a sua queixa, né? Ou não, ele já está internado, mas você já tem todo um prontuário falando ali do caso do paciente, certo? Quando você tem acesso a essas informações, uma das coisas que o profissional vai fazer é começar a ter esse raciocínio clínico, que é o quê? São esses processos mentais envolvidos nesse atendimento a esses usuários. Então, por exemplo, vamos supor, o paciente está falando comigo, ele vem se queixar de uma determinada dor. Nesse momento que ele se queixa, eu estou fazendo anamnese, estou coletando essas informações e, ao mesmo tempo, é como se a gente criasse um organograma, né, na nossa cabeça, né, um mapa mental, né? E aí começa a pensar, ele falou dor aqui, então o que será que pode ser? Isso, aquilo.
Eu posso resolver? Sim, não? Se sim, como é que eu posso conduzir? Então é mais ou menos isso. Então o raciocínio clínico, ele obviamente ele advém com a experiência que o profissional tem, né? Mas ele é importantíssimo para a tomada de decisões. Não é à toa que quando a gente chega no médico, né, e que a gente se queixa de alguma dor, ele já tem uma ideia do que pode estar acontecendo. Ele pode não ter ainda a resposta, mas ele já tem mais ou menos uma noção pela experiência que ele tem, pelo raciocínio clínico que ele tem dentro de diversas situações que ele costuma atender, tá? Bom, então, em outras palavras, é o que eu falei, né? A gente tem um problema e quando a gente tem esse problema instaurado, a gente precisa de uma solução para resolvê-lo, certo? E aí, quando a gente pensa em farmacêutico, médico, quando a gente pensa, ok, diagnóstico, vai, né, eu vou passar, vai ser prescrito medicamento, ok. E o farmacêutico, né? Se o médico ele procura, né, o problema que ele procura é a doença que ele precisa para fazer o diagnóstico, qual que é o problema que o farmacêutico busca, né, para resolvê-lo, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar que, como eu já falei nos slides anteriores, né, a otimização da farmacoterapia, sim, é um desses fatores, apesar de que aqui não é problema, mas quando eu penso em otimização, eu quero melhorar a qualidade de vida do meu paciente. Muitas vezes ele não está com problema nenhum, mas ele faz uso de vários medicamentos, e mesmo ele não se queixando, a gente pergunta: será que ele toma tudo? Será que ele não se incomoda? Será que ele não esquece de tomar algum medicamento? Então, aqui nesse caso, a otimização pode ser um dos fatores importantes para não ter futuros problemas relacionados com o medicamento, tá? Então, quando a gente pensa em otimizar, se eu tenho um paciente que faz uso de vários medicamentos, talvez eu possa tentar diminuir essa quantidade de medicamentos, e não só a quantidade, mas às vezes até mesmo o número de tomadas, ou às vezes associar duas classes farmacológicas, né, em uma forma farmacêutica só. Então, tudo isso, a otimização aí é importante para que a qualidade de vida do paciente seja, né, a melhor, né, a melhor possível. Agora, com relação a problemas, a gente pode detectar, prevenir e resolver. Então, no caso, o principal sempre a gente tem que lembrar de prevenção, isso é importantíssimo, né, para que não aconteça o problema, mas caso já o problema já esteja instaurado, a gente precisa então detectar qual é esse problema e resolver esse problema, tá? E aí, quando a gente fala da área farmacêutica, a gente está falando de quê? Detectar, prevenir e resolver problemas relacionados com medicamento, que a gente apelida aí carinhosamente como PRM, que são as iniciais delas, né? Ou também, como a gente hoje fala bastante, né, os resultados negativos associados ao medicamento, que é também apelidado carinhosamente, né, a sigla dele é RNM, tá? Então a gente sempre fala, vocês sempre vão ver farmacêuticos falando PRM, RNM, né, e muitas vezes a gente não entende, porque a gente gosta muito de usar sigla para facilitar os termos, né, mas são esses conceitos. Ambos, né, são os mesmos, vocês vão entender um pouquinho por que tem esses dois nomes, eu vou explicar já já, tá? Mas essa é a ideia, o profissional farmacêutico ele tem que justamente buscar, né, resolver esses problemas, para resolver esses problemas, ele precisa buscar o problema para resolvê-los e também otimizar a farmacoterapia aí para melhorar a qualidade de vida do paciente, ok? Obviamente, quando a gente fala de clínica, a gente fala a gente tem diversos instrumentos que a gente pode usar para nos auxiliar na tomada de decisão, no nosso raciocínio clínico também, por exemplo, né, que eu falei. Então, um dos métodos que são utilizados, tá, no cuidado farmacêutico é o método SOAP. Ele não é específico do farmacêutico, na verdade, os médicos usam e muito, os enfermeiros também usam, né, outros profissionais de saúde também. E nós, obviamente, também usamos, né? Porque, de fato, ele é um instrumento bem universal, todos os profissionais conseguem utilizá-lo, né? Então, o que seria esse método? São as iniciais, né? SOAP. Então, S seriam os dados subjetivos, O, os dados objetivos, a A é a avaliação e o P é o plano, ok? Bom, então o que a gente faz aqui nesse caso? Quando o farmacêutico utiliza esse instrumento, ele vai justamente documentar e também é um instrumento que ele usa na anamnese, né? Então, para a coleta de dados do paciente. Então, por exemplo, o S, né, que são os dados subjetivos. Aqui, o farmacêutico vai identificar todos os dados que não podem ser quantificados, que não podem ser medidos, ok? Por quê? Aqui, por exemplo, motivo de consulta, a queixa que trouxe o paciente, ele vai chegar relatando qual é a queixa dele, as doenças que ele tem,
o histórico familiar, social e médico, os medicamentos que ele usa, tudo isso a gente não consegue quantificar, tá? Mas a gente relata de acordo com o que o paciente está nos informando, certo? Já os dados objetivos são dados em que sim, aqui sim a gente consegue medir, aqui sim a gente consegue quantificar. Então, por exemplo, sinais vitais, como aferição de pressão arterial, aferição de glicemia capilar, né? A aferição da temperatura corporal, resultados de exames laboratoriais, físicos e entre outros, tá? Então, aqui sim a gente consegue medi-los, tá bom? A avaliação é a terceira etapa, que é o momento que eu já obtive os dados, né, do paciente, agora eu preciso avaliar esses dados coletados e preciso para poder chegar, enfim, num plano, ok? E aí, na última etapa, que é o plano, é onde eu vou identificar qual que é o melhor plano para a resolução daquele problema, tá? Então, pode entrar aí plano, intervenções, recomendações, educação de pacientes, planos posteriores que podem ser feitos no futuro, enfim, tudo isso para resolver esses problemas, ok? Além dele, a gente tem o método DADER, de segmento farmacoterapêutico, a gente também tem o método PW, que foi feito lá em Minnesota, nos Estados Unidos, tá? O DADER foi na Espanha, vou explicar já já. Não são os únicos, tá, gente? Existem muitos outros métodos, como o método TOM também, que é um dos, que a gente também usa dentro da área clínica. A ideia aqui é só vocês entenderem, eu não vou explicar com detalhes esses dois tipos de instrumentos, e nem vou falar de todos, porque a ideia aqui é só para vocês terem uma noção de que nós temos sim instrumentos que são utilizados e que já estão na literatura, já estão publicados na literatura científica, e a gente tem acesso, tá? Mas a ideia aqui é só para vocês entenderem que existem esses instrumentos e que a gente usa, inclusive, os dois que eu citei são os que a gente mais usa, esses dois. O sopro também é bastante utilizado, né? Então, que ajuda aí na tomada de decisão do farmacêutico, ok? Bom, o PW ele foi criado lá no Minnesota, nos Estados Unidos, pelo mesmo grupo, né? Então entra aí além do Strange, entra outros colaboradores como Cipolle, Molly, entre outros, né? Já o método DADER, ele foi criado na Espanha, pela Maria José Fosdader, né, e a sua equipe, né, da Farmácia Catedral, pela Universidade Catedral de Farmácia, desculpa, lá da Espanha. E por que teve a criação desses dois métodos? Eles são muito similares, ok? O que muda é algumas coisas que o Dader ele trouxe e que, como eu sempre digo para os meus alunos, né, o Dader ele é mais didático, ele tem muita informação. O PW ele já é mais, né, rápido, né? Você tem menos informação, mas dá para você entender ambos porque ambos são muito bem documentados, tá? O PW obviamente ele foi criado primeiro, né? E aí ele tem 3 pontos principais. A avaliação inicial, que é o momento em que eu avalio o paciente, identifico, faço toda aquela anamnese que a gente viu lá no SOP, né? Os dados objetivos, os dados subjetivos, e coloco essas informações aqui, tá? Depois eu tenho um plano de cuidado, justamente qual é o plano que eu vou promover para resolver aqueles problemas, e por fim eu vou avaliar os resultados, certo? Porque não adianta eu propor um plano e não acompanhar para saber se esse plano de fato está sendo efetivo, ok? O Dader, o que acontece? A Maria José Fosdader, né, eu fui em um congresso em que pude conhecer ela pessoalmente, e ela falou que quando ela criou o método, a ideia, não era para fazer concorrência com o método PW, pelo contrário, né? Às vezes o pessoal pensa, Dader versus PW. Não. A ideia, na verdade, foi outra. A Maria José Fosdader, quando ela começou a ler os trabalhos publicados, né, pela Linda Strange, Charles Epler e entre outros, né? Ela teve interesse de ir até os Estados Unidos e começar a estudar diretamente com a Linda Strange, e foi o que ela fez, né? Ela e sua equipe foram lá, estudaram, entenderam, começaram a se familiarizar com os instrumentos e com a filosofia do cuidado farmacêutico, e aí foi aonde ela trouxe todos esses ensinamentos para a Espanha. Então, ela levou para a Espanha, né, os ensinamentos dela, e lá eles adaptaram algumas coisas, tá? Então, é uma adaptação frente à demanda do público, né, da Espanha. Por isso que eles criaram o método próprio, tudo bem? O Dader, como vocês podem ver, ele tem algumas fases a mais, mas todas elas são muito idênticas ao PW, porque ó, a gente tem o primeiro caso, oferta do serviço,
Aqui no caso, eles estão explicando que quando você precisa oferecer o serviço porque o paciente não conhece, é um serviço novo, né? Então oferece o serviço, explica para o paciente qual é o serviço que você quer prestar. Se o paciente aceitar, aí começa todas as etapas do processo. Então tem a entrevista com o paciente, o estado da situação do paciente que ele se encontra, quais são os medicamentos que ele toma, né? O que levou ele ali. E aí depois eu chego na fase de estudo, começo então a puxar tudo que eu tenho na literatura, né, que a gente sabe que isso é importantíssimo para tomada de decisão, a gente sempre tem que levar em conta tudo que já é cientificamente comprovado, né, para por fim chegar na fase de avaliação, certo? Que aí é o momento que agora eu tenho tudo em mãos, agora vamos ver o que de fato está acontecendo, identificar qual é o problema ou o resultado negativo associado ao medicamento para fazer a intervenção. Aí vem a intervenção e, por fim, as entrevistas sucessivas, que também, né, consta como avaliação dos resultados do PW, que é o acompanhamento desses pacientes, tudo bem? Aí aqui só para ficar, aqui, desculpem. Aqui só um exemplo para ficar mais claro, né? Então, esse aqui, no caso, é o PW, tá? Eu peguei gente, o PW ele é enorme, tá? Ele tem diversas folhas, assim como o DADER também. Eu só peguei esse específico no PW só para vocês entenderem a questão do diagnóstico farmacêutico, tá? Farmacêutico faz diagnóstico? Sim, de problemas relacionados com o medicamento e de resultados negativos associados ao medicamento, tudo bem? Não de doenças. Isso tem que ficar bem claro para todos, certo? Vamos lá. Com relação ao PW, a gente avalia aqui todos os problemas que podem ser relacionados ao uso de medicamento. Então, tem problema de indicação, da efetividade, da segurança e a adesão, tá? Então, por exemplo, se eu quero classificar, vamos supor que o paciente está tomando medicamento do qual ele não precisa, que aqui no caso seria um medicamento desnecessário. Então, é um problema, qual que é o PRM? É um problema de indicação, PRM1, porque aqui eles classificam com numeração, tá? Então, PRM1, medicamento desnecessário, certo? E aí, a causa desse PRM é onde eu vou identificar um desses que estão aqui. Então, poderia ser não há indicação, duplicidade terapêutica. Então, essa causa, por exemplo, duplicidade terapêutica, levou ao problema que seria o uso de um medicamento desnecessário. Tudo bem? Assim como para todos. Aqui, por exemplo, necessita de medicamento adicional PRM2, necessita de medicamento diferente, que no caso aqui já é efetividade, PRM3, uma dose muito baixa, por isso que não está sendo efetivo, PRM4, e assim para todos os demais que estão aqui, tudo bem? Não vou falar tudo, porque, como eu disse, já está na literatura. Então, quem tiver interesse pode entrar. Vocês vão ver que eles publicam mesmo. A ideia é justamente ter o acesso ser universal para que todos os farmacêuticos consigam utilizar o instrumento para ajudar, né, auxiliar aí nos seus serviços clínicos. Tudo bem? Já no DADER, né, existe uma pequena diferença, porque vocês estão vendo que eu estou falando aí problema relacionado ao medicamento e resultado negativo associado ao medicamento. Antes, o método, o pessoal, o método DADER, né, então a Maria Fosdade e entre outros da sua equipe, eles classificavam igual, né, faziam a mesma classificação que a do PW, tá? Porém, eles começaram a ter uma outra interpretação disso. O que eles faziam? O que eles entenderam? Que os elementos do processo de uso de medicamentos é o que leva ao PRM, ou seja, ao meu problema relacionado ao medicamento, certo? E esse problema é o que leva aos meus resultados, que no caso aqui são resultados negativos. Então, a gente tem aqui o resultado do uso de medicamentos, tanto positivo como negativo, porém, quando eu tenho um problema relacionado ao medicamento, ele causa, né, um resultado negativo associado ao medicamento. Então, lá no PW, o que a gente via? Que o PRM é o medicamento desnecessário, por exemplo, aqui, ó, PRM1, medicamento desnecessário. E a causa dele não há indicação, ou é duplicidade terapêutica, ou terapia não farmacológica indicada, né? E tudo mais. Já aqui, ele coloca que o RNM é o resultado e a causa desse resultado é o problema relacionado com o medicamento. Ou seja, o que leva a esse resultado negativo são os problemas relacionados com o medicamento. Então, por exemplo, uma dosagem do medicamento inadequado, tanto baixa como alta, que é um problema, tem como resultado por exemplo, sei lá,
e diminuição da efetividade do tratamento, se for uma dose baixa, ou não, uma toxicidade do medicamento. Então, tudo isso são resultados negativos. Então, resultado negativo e a causa desse resultado é um problema relacionado ao medicamento. Já no PW, é um problema relacionado ao medicamento e o que causa esse problema são as causas de problema relacionado com o medicamento. Então, só para vocês verem que são muito parecidos, só mudam alguns conceitos, tudo bem? Né? Mas as ferramentas são bem idênticas, né? Tanto que as duas são muito bem consolidadas aí no mundo inteiro, tá bom? Essa é uma das folhas de intervenção também do método Dader, tá? Eles têm 6 tipos de classificação e como eu disse, o deles é RNM, tá? E aí o que causa, olha aqui, ó, é a identificação do PRM, é o que causa o PRM, tá vendo? Então, por exemplo, a gente tem problema de saúde não tratado, efeito de medicamento desnecessário, que são problemas de necessidade. Enquanto lá no PW é problemas de indicação, porque indicação e necessidade, mesma coisa, só que no PW é indicação, no DADER é necessidade, tudo bem? Então, aí aqui, por exemplo, medicamento desnecessário e necessita de medicamento adicional, é a mesma coisa que aqui, problema de saúde não tratado e efeito de medicamento desnecessário, tudo bem? Inefetividade não quantitativa e inefetividade quantitativa estão relacionados à efetividade do tratamento. No caso, o que é não quantitativa, né? Eu não conto, né? Não dá para se quantificar, ou seja, não está relacionado com dose. No caso, quando a gente fala de inefetividade não quantitativa, que não está relacionado com dose, a gente está falando de quê? No caso, por exemplo, do PW, a gente poderia comparar com necessita de medicamento diferente, ou seja, o paciente ele toma o medicamento na dose correta, mas para aquele paciente ele não é efetivo. E isso é comum, gente, acontece porque nós temos que lembrar que nós somos diferentes, cada um tem suas características individuais, fisiológicas, bioquímicas, entre outros, e obviamente que isso também vai interferir lá nos resultados, né? Ou se é uma inefetividade quantitativa, ou seja, relacionada à quantidade, ou seja, à dose, é porque ele não está sendo efetivo porque a dose é baixa. É muito parecido com aqui, ó, do PW, né? Dose muito baixa, certo? E também, por fim, eles colocam a inseguridade, não quantitativa e quantitativa, novamente não quantitativa não relacionado com a dose, então é uma reação adversa ao medicamento que acontece em doses normais, né, que a gente está vendo que a gente tem também no PW como questão de segurança, reação adversa ao medicamento, e no caso da inseguridade quantitativa, relacionado com a dose, ou seja, uma dose muito alta, tá, que a gente também vê aqui no PW. Como eu disse, são bem idênticos, ok? A única coisa que não tem, não sei se vocês repararam, é a adesão. A gente não tem a classificação de RNM como adesão, diferente do PRM que a gente tem aqui, né? Por que que não? Porque no caso, gente, a não adesão ao tratamento, ele não é um resultado, ele é um problema. E esse problema é que leva ao resultado. Então, por exemplo, se no PW a gente identificaria como não adesão, o paciente não está aderindo, então eu colocaria PRM7, não adesão, lá no DADER, a gente colocaria como inefetividade quantitativa. Por que quantitativa? O tratamento não está sendo efetivo, porque a dose dele não está sendo cumprida, ou seja, o paciente não está tomando, ele não está cumprindo a dose, a dosagem, a posologia que foi proposta pelo médico prescritor, ok? Então, por esse motivo, eu classificaria, nesse caso, no DADER, como inefetividade quantitativa, e aí o problema relacionado com o medicamento eu procuraria ali, aqui. Qual é o problema? Que aí, no caso, está relacionado à adesão, por exemplo, dose, esquema terapêutico ou duração não adequada, enfim. A gente procuraria o mais adequado, caso não tiver descrito, eles até colocam aqui como outros, e aí pode descrever na frente, né, a descrição qual é esses outros problemas que levaram ao resultado negativo associado ao medicamento. Tudo bem, gente? Eu sei que fica um pouco confuso, mas a ideia dessa palestra não é ficar explicando sobre isso. Eu estou só explicando para vocês que existem esses dois métodos e que eles se diferenciam em coisas muito pequenas, mas a maioria delas são muito parecidas. E que quando você opta por utilizar um método, é melhor você manter esse método, porque se trabalhar com os dois juntos não dá certo, tá? Porque gera confusão, né? Por isso que a ideia é entender a diferença de um para o outro e se familiarizar com o que você mais acha adequado, né, para aquele serviço, ou porque você está mais familiarizado com aquele método, e usar aquele método que você padronizou, tudo bem? Bom, e aí, como eu havia falado, por fim a gente tem que pensar nessa questão
dessas ferramentas voltadas para pacientes que têm transtorno de ansiedade. Ou seja, se eu já sei que eu tenho bastante ferramentas, a gente mostrou isso durante a palestra, mas eu preciso entender quais são os instrumentos e como eu vou agir, né? Não só os instrumentos, mas como eu, como farmacêutico, vou agir perante esses pacientes que têm transtorno de ansiedade. Então, eu coloquei algumas questões norteadoras para facilitar, né, essa questão, essa discussão. Primeira, nós temos diversas ferramentas para documentar e avaliar, como eu mostrei, bem como propor um plano de ação e intervenções farmacêuticas. Então, quanto a isso, a gente já está bem respaldado. Porém, ao que tange o transtorno de ansiedade, como eu faço? Como fazer para avaliar os pacientes que possuem transtorno de ansiedade? Ok, as ferramentas que eu tenho, eu consigo trabalhar tranquilamente, mas a gente tem que lembrar que o transtorno de ansiedade, assim como todas as doenças voltadas para a área da saúde mental, a gente não tem marcadores biológicos e nem parâmetros fisiológicos que nos ajudem na tomada de decisão. Tá? Porque por mais que as ferramentas que eu mostrei para vocês, a gente usa para fazer o diagnóstico, para fazer toda a semiologia, né? Puxar todo o histórico do paciente e propor uma intervenção. Só que para eu propor uma intervenção, eu preciso de indicadores, certo? E no caso, por exemplo, de doenças crônicas como hipertensão, como diabetes, a gente tem aí os marcadores biológicos, os parâmetros fisiológicos que nos ajudam a identificar. Então, por exemplo, eu quero avaliar a efetividade de uma pessoa que é hipertensa, certo? Se eu quero fazer isso, basta eu aferir, né, a pressão arterial dela diariamente ou de um tempo em tempo e documentar e ver se de fato a pressão arterial dessa pessoa continua nos níveis considerados para o tratamento ser considerado efetivo. Mas para diabetes é a mesma coisa e para várias outras doenças, mas e para doenças mentais? A gente não tem. Até então não tem. Então, como é que a gente faz para fazer isso? Então, como que a gente vai acompanhar esses pacientes? Como que a gente vai ter, qual que vai ser a melhor abordagem para a gente poder fazer isso, tá? E aí é onde a gente vai agora, né, entender um pouquinho sobre o conceito de ansiedade para poder responder esses questionamentos, ok? Quando a gente pensa em ansiedade, né, a primeira coisa que a gente pensa é que eu fico ansioso quando eu vou falar alguma coisa em público ou quando eu estou em frente a muitas pessoas que eu não conheço, é bem comum, né, em entrevistas de emprego, enfim, né, a gente sempre fica um pouco nervoso e isso é normal, tá? Então, sim, gente, ansiedade, ela é um estado emocional fisiológico normal, todos possuem, independente, ok? E que é desencadeado nessas situações, por exemplo, de ameaça, de apreensão, que você sabe que você precisa ter um bom desempenho. Isso garante a sobrevivência também das pessoas e dos animais também, né? Por quê? Porque a ansiedade, além dela também te promover, garantir que você vai ter um bom desempenho em diversas tarefas, ou seja, quando você vai apresentar uma palestra ou vai apresentar, enfim, vai falar em público, seja como for, faz todo aquele treinamento, se previne justamente para quando chegar na hora ter um bom desempenho, né? E no caso da sobrevivência, em situações que eu preciso sobreviver, né? Então, tá acontecendo algum problema, um assalto, sei lá, e eu preciso correr para, né, para garantir a minha sobrevivência, assim como os animais fazem bastante também, né? Então, isso é importante, né? Esse estado emocional é importante para garantir tudo isso que eu acabei de falar, tudo bem? Mas, quando esse nível de ansiedade ela é além do comum, ela é muito mais exacerbada, tá? Ela pode ser considerada como um transtorno psiquiátrico. Ou seja, os sintomas de ansiedade nessas pessoas que têm o transtorno de ansiedade, eles se sobressaem e aí, né, causam medos e preocupações excessivos nas pessoas, certo? E aí é que tá o problema, porque a pessoa com esses tipos de sintomas, ela não consegue desempenhar bem as suas atividades, na verdade não ajuda, prejudica, né? E aí ela recorre aos cuidados médicos, porque de fato sua vida profissional, sua vida afetiva, enfim, emocional, todas acabam sendo comprometidas por conta dessa doença, ok? Então, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de transtorno de ansiedade. Você vai lá no DSM-5 ou no CID-11, o que vai ter de transtorno realmente tem muito, né? É bastante.
Mas assim, obviamente, a ideia aqui é só pra gente entender um pouquinho de cada um, tá? A gente não precisa entender, saber os transtornos de ansiedade para fazer diagnóstico. Mas de uma vez que eu, como profissional farmacêutico, quero acompanhar pacientes que têm transtorno de ansiedade, eu preciso entender sim as características, os principais quadros dessas doenças. Porque senão eu não vou conseguir fazer um bom atendimento. É a mesma coisa, como é que eu posso acompanhar um paciente hipertenso se eu não sei de hipertensão, se eu não entendo de hipertensão? Não faz sentido, tá? Então, sim, a gente precisa se atualizar, precisa se formar, assim, voltado nas áreas de farmacoterapia, fisiopatologia, justamente para poder ter um bom desempenho como profissional e ajudar o melhor que pode, como um profissional daquela área, aqueles pacientes, tudo bem? Então, o primeiro que eu vou citar aqui é o mutismo seletivo, né? O mutismo seletivo ele acomete principalmente as crianças, tá? E aí envolve o quê? O fracasso persistente para falar em situações sociais. Então, aqui, nesse caso, ele não implica em ansiedade excessiva em todos os momentos. E por que eu coloquei isso? Porque o mutismo seletivo, gente, tem gente que confunde um pouquinho com a fobia social ou transtorno de ansiedade social, tá? Não é a mesma coisa. A diferença aqui principal é que, obviamente, aqui atinge muito mais as crianças, né? O caso aqui, então, é uma doença psiquiátrica infantil, mas principalmente porque aqui o problema é que as crianças ela têm dificuldade de falar em alguns momentos, não em todos. Então, por exemplo, se ela está no shopping com os pais e não tem ninguém ouvindo ela, só os pais, ela consegue se desempenhar muito bem, falar com os pais normalmente, com uma roda de amigos que ela tem, de colegas que ela tem, tranquilamente. O problema é quando ela sente que estão ouvindo ela, que estão prestando atenção no que ela está falando. Aí é onde ela pode se calar, tá? Então, esse é o mutismo seletivo, que é um dos tipos de transtorno. E aí entra também a fobia social, que eu falei, né? Que o que diferencia aqui é que, nesse caso, a pessoa ela tem o medo, ela tem uma ansiedade que também é acentuada, né? E que está relacionada a situações sociais em que a pessoa esteja exposta, ou seja, ela está exposta principalmente à avaliação ou observação das pessoas, tá? Ou seja, o que significa aqui? Se ele, por exemplo, encontrar pessoas que não são familiares, ou se ele se sentir observado quando estiver comendo ou bebendo, ele já começa a ficar preocupado. Porque aqui nesse caso ele começa a pensar o que as pessoas estão imaginando dele, como que elas estão julgando essa pessoa, se elas estão julgando bem, né? Então, por exemplo, situações de desempenho, como fazer palestras, essas pessoas elas têm dificuldade muito grande de fazer palestras frente às pessoas. Então, é onde vai começando a desencadear todos os sintomas de ansiedade, de medo, e a pessoa muitas vezes não consegue falar, né? Nós também temos a fobia específica, que aí é a fobia que a gente tanto conhece, né? Que é quando você tem medo ou ansiedade de uma situação que não é explicado, não tem, é um medo irracional, né? Então, automaticamente você pode ter medo, por exemplo, de animais como aranha, ou outros insetos, barata, enfim. Tem gente que tem medo de bactéria também, que eu falei bactéria aqui. Tem gente que tem medo de bactéria, de toda hora tá passando álcool na mão, se limpando, né? Medos também de tomar injeção, de ver sangue, de voar, de ir em locais altos, isso é fobia, tudo bem? E quando a gente fala até de medo de inseto, é engraçado, que geralmente todo mundo tem medo de barata, né? Todo mundo sai correndo, a maioria das pessoas tem medo, mas não é isso, tá, gente? E isso é comum. Às vezes você tem um que você não conhece, frente ao desconhecido, a gente tem tendência mesmo a correr, né? Ou a ficar prevenido. Mas no caso dessas pessoas que têm fobia, elas ficam mal mesmo, tá? Elas desencadeiam um nível de ansiedade, de medo muito grande, elas se isolam, elas começam a ficar com todos os sintomas que são característicos de uma ansiedade, né? Então é bem complicado, tá? Além disso, nós temos o transtorno de ansiedade de separação, que é quando a criança, principalmente envolve as crianças que têm medo de se separar, né, de pessoas com quem ele teve um grande apego, né? Então isso também é um tipo de transtorno. Temos também a agorafobia, né? Que aí aqui nesse caso, ele não é igual à fobia social, tá? Aqui nesse caso, a pessoa ela tem medo, né, sim, de se expor a uma situação, a um momento real ou previsto por ela, em que ela imagina que vai acontecer alguma coisa e ela não vai conseguir escapar daquela situação, tá? Então, por exemplo, multidão para ela é um problema. Por quê? Ela imagina que se acontecer alguma coisa, como é que ela vai conseguir fugir? Ela não consegue fugir daquela situação.
tá? Se acontecer um acidente ou alguma coisa do tipo, ela não tem por onde escapar. Então, ela não, por exemplo, você vai dar uma festa em que tenha várias pessoas, pode ter certeza que uma pessoa que tem agorafobia e que não é tratada, ela não vai entrar na festa, tá? Então, e não só festa, fila, elevador também, que ela acha que vai ficar presa, alguma coisa. Então, esses tipos de situações, né, levam aí ao diagnóstico da agorafobia, tudo bem? Que mais? Nós temos o transtorno de pânico, né, que é muito conhecido, né, é um surto que a pessoa tem muito abrupta, né, um medo muito intenso, e que a pessoa tem do nada, né, é um momento assim que de repente ela desencadeia e pronto, aí começa a vir todos os sintomas. Os principais sintomas do transtorno de pânico entram aí as palpitações e ataque cardíaco, que é muito comum, ou a dor e desconforto torácico e até mesmo formigamento, que são inclusive características do infarto agudo do miocárdio, né? Então, quando a pessoa sente esses sintomas, ela começa a achar que está infartando, né? E aí, quando ela vai procurar um médico, ele verifica que não é nada disso, e sim o transtorno de pânico, né? Então, além desses sintomas, existem vários outros, sudorese, sensação de asfixia, sufocamento, né? Medo de morrer, é um medo irracional também, ele acha que sair na rua ou em algum lugar ele vai acabar acontecendo, vai surtar, vai morrer. Então, é bem complicado também, tá? Nós temos também o transtorno de ansiedade que é induzido por substâncias ou por medicamentos, que aí nesse caso, quando a pessoa faz uso de medicamentos ou de substâncias que levam ela a desenvolver os sintomas do transtorno e aí acaba automaticamente desenvolvendo transtorno de ansiedade. Aqui não tem relação com drogas alucinógenas que a pessoa começa a alucinar, tá, gente? Aqui são também substâncias que causam sintomas, mas esses sintomas que são desenvolvidos são sintomas de ansiedade, de medo, tá? E aí a pessoa acaba ficando desse jeito, né? E aí acaba sendo diagnosticado como transtorno de ansiedade, tudo bem? E por último, mas não menos importante, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, né? Ela é uma das principais, quando a gente pensa em ansiedade, é uma das primeiras características que nos vem à cabeça é sobre ela, né? Por quê? Porque é a que desenvolve os sintomas de ansiedade e preocupação excessiva, né? Então, quando a gente pensa em pessoa ansiosa, a gente pensa em pessoa preocupada, pessoa toda ansiosa, né? Toda apreensiva, e é assim mesmo, né? Ela, a todo momento, ela tá preocupada, ela não sabe se a expectativa das pessoas frente a ela estão sendo de fato superadas, né? Estão sendo. Se de fato ela está conseguindo ter um bom desempenho frente às pessoas, ela fica a todo momento preocupada. Aí é onde ela começa a se arranhar, começa a se coçar, começa a suar, né? Fica preocupado, começa a pensar, não dorme, né? Aí tem dificuldades também de sono, embora muitos outros também, tá? Mas esse é mais um tipo de transtorno de ansiedade. Então, como a gente viu, aqui eu só citei 8 exemplos, existem outros que eu não coloquei, tá? E por que a gente tem que entender? Porque, como eu disse, se você faz o acompanhamento desses pacientes, você não precisa entender para fazer diagnóstico médico, porque isso não é a nossa função. Mas a gente precisa entender para poder fazer o acompanhamento farmacoterapêutico. E para que a gente entenda isso, se eu não entendo a doença, como é que eu vou acompanhar o paciente? Se eu nem sei o que é, né? Por isso que eu estou colocando aqui para a gente poder entender um pouco, né? Porque eu não estou nem sendo muito específico, tá, gente? Existem muitos livros aí, como o próprio DSM-5 também, que traz mesmo, explica detalhado. Eu até recomendo para quem tiver interesse, acho que vale a pena, tá bom? Bom, vamos lá. E aí, agora a gente vai entrar nessa questão do acompanhamento, tá? Eu já entendi o que é o transtorno de ansiedade, quais são os tipos, agora eu preciso entender como que eu vou avaliar a farmacoterapia desses pacientes. Então, eu dividi, né? Eu dividi em efetividade, segurança, adesão, indicação, tudo bem? Primeiro eu coloquei sobre como que a gente faz para avaliar a efetividade. Quando a gente pensa em doenças mentais, como eu disse, não existem marcadores, né? Nem bioquímicos, nem fisiológicos, para que a gente consiga avaliar a efetividade. Então, aqui nesse caso, e não só na efetividade, mas para todos os outros casos, a gente trabalha com instrumentos que são bem consolidados e que vão evidenciar os sintomas para que a gente consiga avaliar esses pacientes. Eu peguei essa tabela, né, do De Souza, que foi publicada em 2013. Eu achei interessante porque esse autor, o que ele fez? Ele pegou todos os tipos de instrumentos que é utilizado para diagnóstico e classificação aí dos tipos de ansiedade. Então, tem vários, como vocês podem ver, tem inventário de ansiedade traço-estado, tem o escala de ansiedade de Hamilton, tem escala de ansiedade infantil, geriátrica, tem o inventário de ansiedade de Beck, tem a escala de ansiedade para adolescência, enfim. Todos eles bem consolidados,
bem utilizados, tá? Não importa o tipo de instrumento que você usa, mas quando a gente pensa em avaliar a efetividade do paciente, a gente tem que usar um instrumento, no caso do transtorno de ansiedade, que nos mostre se de fato a pessoa está tendo sintomas ou não frente ao uso dos medicamentos, tudo bem? Então, esses instrumentos, inclusive, auxiliam no diagnóstico médico, mas além do DSM-5 e do CID-11, que é o mais atual, né, os dois que os médicos usam, né? Já para o farmacêutico, essas ferramentas elas são usadas justamente, como eu falei, para avaliar a efetividade e também, inclusive, até para avaliar a indicação e a necessidade, ok? Já vou chegar lá. Aqui eu peguei um exemplo, tá, gente, de frente a todos aqueles lá. Um dos que eu mais me identifico e gosto é o inventário de ansiedade de Beck, né, que é o método BAI, tá? Esse método, ele é importante porque a gente consegue aí avaliar os sintomas, né, comuns de um transtorno de ansiedade ou de ansiedade mesmo normal, né? E aí é interessante porque você pode fazer as perguntas diretamente para o paciente ou pode dar o formulário para que ele preencha. Então, por exemplo, dormência ou formigamento, né, que é um dos sintomas de ansiedade. Se a pessoa não tem, ela coloca no zero, risco zero, né? Absolutamente não. Se tem, o quanto isso interfere? Então, por exemplo, não incomodou muito, levemente classifica como 1. Foi desagradável, mas assim, eu consegui suportar. Então foi moderado? 2. E dificilmente conseguiu suportar, ou seja, a ponto até de interferir nas tarefas diárias dele. Então, é classificado como gravemente e 3, tudo bem? E assim para todas as outras perguntas. No final tem um score, que é obtido com a soma dessas perguntas, né? E aí a gente tem, então, o resultado dizendo que tipo de grau de ansiedade que o paciente tem. Se é um grau mínimo, se é uma ansiedade leve, se é uma ansiedade moderada ou grave, tudo bem? Isso é importante, gente, porque assim, quando eu quero avaliar a efetividade, se o paciente está fazendo uso de medicamento, ele já é diagnosticado, já está fazendo uso de medicamento, mas na hora que eu aplico esse método nele, esse inventário, eu avalio que o nível de ansiedade dele está moderado ou está grave. Será que está sendo efetivo o tratamento? É isso que eu tenho que pensar, né? E aí, nesse caso, gente, obviamente a gente não vai mudar sem conversar com o médico, né? Porque é o médico que é responsável pela prescrição desses pacientes. Então, eu sugiro para o médico, nesse caso, para ele avaliar, né, a situação do paciente. Tudo bem? Nós também podemos, como eu disse, avaliar a indicação. E aí, nesse caso, ela também pode ser utilizada pelo instrumento que eu citei ou pelos outros que a gente tem, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, se a paciente não é diagnosticado e eu aplico esse método nele e ele me demonstra que está com os graus, tá com grau de ansiedade moderado, alto, né, ou grave, enfim, e, obviamente que eu estou vendo que ele não está sendo tratado. Então, é um problema de indicação, tá? Além disso, a indicação ela também pode ser avaliada de outras formas, como por exemplo o próprio relato do paciente, ele pode começar a falar para você que ele está sentindo isso, aquilo, e você começar a identificar. Óbvio que a gente nunca vai dizer para ele o que ele tem, porque a gente não é médico, né? Mas nós podemos, através desse relato, passar para o médico e no caso, encaminhar o paciente para o médico. Então, faz uma carta, manda para o médico. Se você trabalha no mesmo lugar, pode até conversar com ele, que é mais fácil, e explica que o paciente relatou aquilo e por isso você está encaminhando ele para que o médico possa fazer então a sua avaliação, ok? Aí aqui eu coloquei, né, que nesse caso eu já tinha mostrado para vocês, problema de saúde não tratado ou necessita de um medicamento adicional pelos dois métodos, que aí a gente escolhe qual trabalhar, né, no caso aqui. E aí, independente da maneira que a gente vai avaliar a indicação, gente, a gente tem que sempre lembrar que ela deve ser pautada em um instrumento ou mesmo no relato do paciente, que obviamente isso tem que ser documentado no prontuário dele, tudo bem? E não só para indicação, isso para todas as outras situações também, certo? Com relação à segurança, como é que a gente faz para avaliar a segurança desses pacientes? Então, a gente tem que pensar que já existem instrumentos que já são bem consolidados na literatura, então, obviamente, a gente vai trabalhar com esses instrumentos, tá? Cada um específico tem instrumentos que a gente consegue avaliar a reação adversa ao medicamento, que são as RANs, como, por exemplo, algoritmos, que é o algoritmo de Naranjo, o algoritmo de Castro-Lasagna, o algoritmo da OMS, e entre outros, tá? Mas a gente tem que lembrar que esses algoritmos aqui, por exemplo, eles são utilizados apenas para avaliar reação adversa ao medicamento, tá? Não para avaliar outros parâmetros. Quando a gente está falando de segurança, a gente não está falando só de reação adversa, a gente está falando de dose alta, a gente está falando de interação medicamentosa, a gente está falando de vários outros parâmetros,
tá? Então, para esses outros parâmetros, pode-se buscar instrumentos que também, se já forem bem consolidados na literatura científica, ok, pode buscar e trazê-los, ou então usar, por exemplo, o bulas, que é um ótimo instrumento para isso, ou até mesmo manuais de farmacoterapia, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que são os PCDTs, né? Bem como o uso, por exemplo, de sites, obviamente sites que têm, né, gente, base científica, como por exemplo, alguns que a gente usa até mesmo para avaliar a interação medicamentosa, que a gente tem o drugs.com, nós temos o Micromedics, que são instrumentos ótimos para avaliar a interação. Então, você consegue colocar as drogas que são utilizadas, as classes farmacológicas delas, né? E aí, e ele ainda te fala qual é o tipo de interação. Se é uma interação moderada, leve, se é grave e quais são os sintomas, né? Quais efeitos que essas interações podem promover. Então, bem legal, né? Fica aí como dica para quem for avaliar a segurança desses pacientes, tudo bem? E aí aqui eu coloquei o exemplo, peguei dois, né, dos algoritmos que são bem consolidados na literatura e também muito utilizados na clínica, principalmente o algoritmo de Naranjo, né? E aí é aquilo, os dois, tá? Tanto o Naranjo quanto o de Castro-Lasagna, eles são importantes porque eles são algoritmos de causalidade, tá? Então eles vão avaliar a causa, né, que está relacionada com esses efeitos. Então, por exemplo, aqui no Naranjo, existem notificações conclusivas sobre essa reação? Sim, não ou é desconhecido, tá? E aí vai colocando o score. Por exemplo, a reação apareceu após a administração do fármaco? Se sim, 2. Se não, 1, aí menos 1. Depois do fim de todas as perguntas, tem o score novamente, e aí vai dizer, né, classificar essa causalidade, dizendo se ela é definida, se ela é provável, se ela é possível, se ela é duvidosa, tudo bem? A mesma coisa no Castro-Lasagna, a gente tem aqui, por exemplo, o intervalo adequado entre o uso do medicamento e a reação adversa. Existe um intervalo adequado entre eles? Se sim, se, por exemplo, se não, obviamente, já essa pergunta eu já poderia cair aqui direto dizendo, então não está relacionado. Não é relacionado com o uso do medicamento. Se sim, ok, vamos para a próxima pergunta. É uma reação conhecida? Sim, não, tá? E aí, conforme essas classificações, a gente vai dizendo também se ele é definido, se ele é provável, se ele é possível, se ele é condicional, se ele não é relacionado, tudo bem? Então, são instrumentos muito utilizados e que ajudam aí, principalmente no caso aqui, né, da detecção de reação adversa ao medicamento, tá ok? Para os outros instrumentos de segurança, como eu disse, a gente tem outros parâmetros para auxiliar-nos, né, na tomada de decisão, para resolução também e até mesmo prevenção de problemas relacionados com relação à segurança dos medicamentos, tudo bem? Por fim, para a avaliação da adesão, né, a gente tem que lembrar que obviamente, novamente, trabalhar com instrumentos consolidados na literatura, e inclusive existem vários, para adesão tem muito instrumento, tá? E a gente tem dois métodos diferentes, a gente tem os métodos diretos e os métodos indiretos, tá? O direto é quando eu consigo fazer o monitoramento, por exemplo, da concentração do fármaco no sangue, tá? Então, eu consigo monitorar, consigo avaliar, por exemplo, através de exames laboratoriais, tudo bem? Aí, de fato, eu sei se ele está fazendo uso do medicamento ou não, por exemplo. Já os indiretos, eu faço de acordo com a entrevista com o paciente. Então, eu converso com o paciente, e aí e nesse caso, envolve geralmente questionários, né, para isso. Então, por exemplo, ao conversar com o paciente, você pode solicitar o mesmo que indique o seu regime terapêutico, ele dizer os horários que ele tem que tomar, o quanto ele tem que tomar, porque se ele toma diariamente, ele já sabe de cor, né? Obviamente que a gente tem que levar em particularidade muitas questões, né, gente? O paciente idoso, que já tem mais uma dificuldade de memória, né? Dependendo do caso, essa forma de avaliação eu já não usaria, né? A gente tem que ter coerência quando a gente está trabalhando em diversas situações. Tem que lembrar que a gente não vai trabalhar apenas com pacientes que têm transtorno de ansiedade, ponto. Não, nós vamos trabalhar com pessoas que têm transtorno de ansiedade, mas que também é gestante, mas que também tem outras doenças, como hipertensão e entre várias outras doenças, que também é idoso, criança. Então, de acordo com o tipo de pessoa que eu estaria conversando, o tipo de paciente, eu tenho que ver qual que é o mais indicado para que eu consiga fazer a avaliação dele, tá? Então, por exemplo, contagem de medicamentos, isso aqui é legal. Você pede para o paciente trazer os medicamentos que ele usa e você conta de acordo com a prescrição para saber se ele está fazendo o uso certo, né? E entre várias outras formas. Além disso, a gente também tem os outros métodos indiretos dentro, né? Que são vários instrumentos, eu não vou citar todos, mas olha, tem vários. Tem o teste de batalha, tem o teste do BMQ, né?
Tem, sei lá, o MARS, que é bem conhecido, o SMAC, também que é bem conhecido, o teste de Moresky-Green, que também é bem conhecido, tá? Enfim, existem muitos, então o instrumento é o que não falta para a gente avaliar a adesão aí dos pacientes, tudo bem? Eu peguei 2 exemplos para vocês verem, tá? Então esse é o BAMQ, né, que é um dos instrumentos. Ele é interessante, gente, porque é um dos que eu mais gosto, porque nesse caso aqui ele leva em consideração 2 fatores importantes: a necessidade e a preocupação. Ou seja, o quanto o paciente acha necessário o tratamento e o quanto esse tratamento o preocupa. Então, por exemplo, o N1 seria aqui necessidade. Todos os N são necessidades, no caso. E todos os P são preocupação, tá? Então, por exemplo, necessidade N1. Atualmente, a minha saúde depende desses medicamentos. Se ele acha que de fato depende, ele vem aqui assinala no 3, que é o concordo. Se ele acha que não depende, ele discorda no 1. Agora, se ele não tem certeza, ele coloca no 2, tá? Exemplo de preocupação. Ter que tomar esses medicamentos me preocupa. Se ele concorda no 3, se ele não concorda, se ele discorda 1, e assim vai, tá? E para todos, né, ele vai respondendo até chegar no final, a gente obtém um score, e aí nesse score ele vai dizer se ele tem maior tendência ou menor tendência a fazer, a aderir, no caso, ao tratamento, tudo bem? Nós também temos o Moresky, tá, gente? Esse aqui foi o que fiz, até esqueci de colocar aqui Moresky, desculpa, mas é o método do Moresky Green, tá? Ele, na verdade, tem vários, ele tem com 4 perguntas, 8 perguntas, tem o de 8 perguntas que é voltado para hipertensão, tem de 12 perguntas, ele fez bastante variações, né? Mas a ideia aqui é o quê? Ele também pergunta coisas relacionadas à adesão. Então, por exemplo, vocês esquecem de tomar seu medicamento, às vezes? Sim ou não? A pessoa vai e assinala. Aqui é só sim ou não apenas, tá? Aqui não tem score, tudo bem? Por exemplo, às vezes as pessoas não tomam medicamento por outras razões diferentes de crescimento. Pense nas últimas semanas. Você parou de tomar seu medicamento algum dia? Sim ou não? E aí, conforme a pessoa vai respondendo, a gente consegue ter uma ideia, né? Se o paciente de fato está aderindo ou não ao tratamento. Tudo bem? Bom, para finalizar, gente, eu coloquei algumas considerações finais aqui, que a gente tem que sempre levar em consideração que é importante para a atuação como clínico, né? Avaliar o paciente não é tarefa fácil e nem sempre é óbvio, tá, gente? Então, isso a gente tem que sempre lembrar disso, que não é tão simples, né? Exige todo um raciocínio, e como eu falei, o raciocínio ele só vem com a experiência, tá? E como eu disse, não é só uma doença. Antes fosse assim, né? Se a gente conseguisse apenas avaliar doenças separadas, mas sempre as pessoas desenvolvem diversos outros problemas de saúde, diversos problemas que interferem, né? Então, não dá para você olhar quadros isoladamente, tudo bem? Ah, mas eu só trabalho na saúde mental, o paciente ali hipertenso, como é que eu vou conseguir avaliar? Ok, você avalia o que te pertence e o que você vê que não é pertinente à tua área, você pode talvez indicar para um outro profissional, para um outro farmacêutico que já está mais voltado para essa área, ou não, você também pode fazer o acompanhamento desses pacientes que também têm essas outras doenças, porque não te implica, você tem os instrumentos ali que são utilizados para você trabalhar. Isso eu quero deixar claro, a gente não pode levar entender o paciente como máquinas, né, separado. Não, ele é um todo, né? E enfim, a gente tem que sempre suprir isso para que a gente consiga trazer o melhor, né? A melhor qualidade de vida e que relacionado principalmente à farmacoterapia dele, né? Além disso, pacientes psiquiátricos são muitas vezes negligenciados, esse é um outro ponto que eu queria abordar, que a gente muitas vezes leva em consideração, coloca outras doenças na frente, né? Existem muitas outras doenças que são mais importantes e não é bem assim, eu acho que todas as doenças têm o mesmo nível, todas são importantes, todas precisam de atenção dos profissionais, e muitas vezes quando a gente deixa algumas de canto, essas que ficam de canto são negligenciadas e acabam não tendo um cuidado integral, como a área da saúde mental, embora, claro, está evoluindo muito, mas ainda precisa melhorar em muitos aspectos, né? Então, a gente, obviamente, a área da saúde mental, assim como todas as áreas, exige estudo e dedicação, e aí, nesse caso, o farmacêutico ele precisa se capacitar em saúde mental. Se eu quero trabalhar com saúde mental, eu tenho que ser capacitado para isso. E não só nisso, nem farmacoterapia, para que eu possa ter um bom desempenho dentro da minha área, né? Deve-se pensar no plano de ação levando em consideração um todo e não apenas uma doença, aspecto em si do paciente, que eu acabei de falar, né? E deve-se desenvolver
mais protocolos clínicos e publicação de artigos na área. Isso é um problema que a gente tem muito na nossa área farmacêutica. As pessoas não publicam, né? Você vê aí que o pessoal da enfermagem e da medicina, eles estão publicando a todo momento. E a gente não faz isso. Muitas vezes a gente tem um trabalho legal, a gente tem uma boa experiência, mas na hora de documentar, a gente não faz isso, né? Então, o farmacêutico ele precisa também pensar nessa responsabilidade que ele tem de criar protocolos, de criar métodos, de publicar isso, para que as pessoas e para que os outros profissionais também, principalmente os farmacêuticos, tenham acesso a isso e consigam melhorar cada vez mais as suas atividades, né? Então, eu, inclusive, durante o desenvolvimento do meu TCC na pós-graduação, que eu fiz em atenção farmacêutica e farmácia clínica, a gente foi desafiado em criar um protocolo clínico, né, voltado para o acompanhamento de farmacoterapêutico de pacientes. E aí eu, obviamente, não ia escolher outra área, eu escolhi a área que eu tenho muito carinho, que é essa área de saúde mental, né? E especificamente eu criei junto com o meu grupo, né, o protocolo clínico voltado para acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes que têm transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu foquei no TAG apenas, embora pode ser utilizado em outros tipos de transtorno de ansiedade, né? Mas eu achei bem legal, porque, inclusive, esse nosso trabalho rendeu um fruto. A gente submeteu o artigo, né, a uma revista científica, inclusive internacional, porque a gente quer mesmo que vá fora. E ainda não foi aplicado, mas está próximo de ser. Então, é isso, gente. Todos nós, como profissionais farmacêuticos, temos esse dever também de estar publicando para que os nossos profissionais, nossos outros colegas tenham acesso e possam melhorar cada vez mais as suas atividades, independente dos níveis de saúde em que eles estão inseridos, né? Mas que possa ser aí com mais qualidade, garantindo a otimização, né? E a melhora, né? Que a gente puder frente à farmacoterapia dos nossos pacientes. Tudo bem? Aqui estão as referências, o qual eu utilizei para a montagem dessa palestra, né? E o meu muito obrigado, né, a todos que estão participando dessa palestra, também a Universidade Paulista, que é a Unip, que me deu a oportunidade de estar aqui, né? Fica o meu contato e o meu agradecimento. Até a próxima.